Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jarei. Hoje nós iremos dar início ao Galpão 3. É um galpão especial, é um galpão de boas proporções, não é um galpão pequeno, comparado com o Galpão 2 que eu irei trazer já na semana que vem, provavelmente. É um galpão de menor proporção, lógico, mas ainda é um galpão de boas proporções. Um galpão, eu diria um galpão médio a grande. E esse galpão, nesse galpão eu irei trazer para você, introduzir aqui para você, no caso, a telha da fabricante Açoporte. A Açoporte é uma fabricante nacional em que eu duvido que a maioria das pessoas tenha ouvido falar, é uma pena. A gente deveria, né, dar mais engajamento aos nossos produtos também nacionais, fabricação nacional, tecnologia, muito bacana, fábrica, não pode parar, o Brasil tem que ter mais fábricas, mais tecnologia, e essa empresa tem se orientado, né, nesse viés da tecnologia, inovação, criação, e eles criaram essa telha em arco. É a telha da fabricante a suporte, e o tipo de telha é a telha Imasa. Eu me deparei com essa telha Imasa pela primeira vez, Imasa 700, na Petrobras em 2005, quando eu comecei, em que o primeiro galpão que eu tive que verificar, né, foi esse com telha em arco, no caso. É uma telha em arco que ela vence grandes vãos, 20, 30 metros até mais, em que ela se apoia em duas linhas de apoios. Ela só requisita duas linhas de vigas, duas linhas de apoios. Nesse nosso galpão, as linhas de vigas do galpão existente, real, serão do tipo viga treliçada, constituída de perfis, no caso, U laminados para os banzos, é como está lá, e perfis duplos L, no caso, cantoneira laminados, e os pilares serão 5 pilares de cada lado em perfis HP. Bem simples, no caso, a estrutura, o nível de complexidade desse galpão é razoável, é simples. Então, consegui trazer, no caso, e vou dar dois galpões pela primeira vez aqui no canal em paralelo. O galpão 2, que será maior, será muito mais ganho, no caso, de engenharia, de peças, de elementos. Vamos trabalhar muita coisa no galpão 2, mas o galpão 3 resolvi trazer em paralelo e vai dar certo. Então, a primeira vez que eu trago dois galpões. E outra coisa, nos galpões, ao invés de trazer uma aula apenas introdutória, de apresentação, eu vou trazer várias, duas, três. Nesse galpão 3, eu vou trazer 4 aulas de apresentação para a gente sedimentar o material em nossa mente, né? Degustar melhor, melhor se familiarizar, né, com o material e conversarmos a respeito da concepção estrutural, dar mais ênfase a isso no início, para poder então darmos continuidade no dimensionamento, nos cálculos, cargas e etc. Então, vou fazer assim a partir de agora, para mezaninos e galpões, casas, dar algumas aulas de introdução, apenas ao invés de uma, dar pelo menos duas, né, ou 3 aulas de introdução, para a gente melhor sedimentar esse material antes de entrarmos no cálculo de dimensionamento propriamente dito. Assim, vamos dar início ao nosso Galpão 3, preparado especialmente para ti, para que você tenha o máximo de proveito, o máximo de ganho. Serão aulas muito frutíferas, uma tecnologia que você não viu, é do seu país, e que você agora pode usar em seus projetos, em suas obras. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão 3 de telha curva, a suporte e masa. A suporte é fabricante e masa é o tipo de telha. Basicamente são duas telhas, 700 e 800. Eu vou trazer tudo direitinho. Na apresentação geral do galpão, aqui na aula 2 eu vou trazer os vídeos. Aqui é uma apresentação geral do galpão, bem genérica mesmo, sem aprofundamento de cálculo, nada disso. Apenas mostrando o que está por vir nesta aula. Aqui deixo os meus livros, caso você se interesse em adquiri-los para o seu melhor aproveitamento profissional. São livros feitos com a necessidade de abrir o livro, ver o problema e a solução e aplicar no seu dia a dia. Essa era uma necessidade que eu tinha desde aluno, por isso eu escrevi esses livros com duas bandeiras fundamentais. Uma calcada em casos reais, os dois, e outra, no caso, sempre de modo passo a passo, ou seja, de modo prático. Você abre
e você lê, procura o seu caso, identifica o caso que você precisa e já aplica no dia a dia, no dimensionamento, no seu cálculo do engenheiro do dia a dia. Era uma necessidade que eu tinha enquanto aluno, não encontrava isso nos livros na minha época e resolvi fazer esses livros para você, para facilitar, melhorar muito a sua vida. E a apresentação genérica do galpão é o nosso item 1. Aqui nós temos o galpão de número 1, apresentado, né, pela legendinha número 1, que eu chamei de galpão objeto de estudo desta playlist. É galpão de número 3 nessa playlist, e ele possui 26 metros de largura total por 40 metros no caso de comprimento. Então a teleimasa, descontando cerca de 1,5 metro de cada lado de balanço, ela tem um balanço, né, uma saia bem grande. Então eu diria que ela teria aqui uns 20, eu vou apresentar as plantas, mas ela deve ter uns 23 metros de vão livre aqui, a teleimasa. Ela vence fácil, vãos de 20, 30 metros, até mais. E só precisa de duas, no caso, linhas de apoio. Essa é a única condicionante dela, condicionante estrutural para o apoio da teleimasa. Ao lado vocês têm um galpãozinho, chama de número 2, um galpão menor de telha plana. Talvez ele já existisse, por exemplo, o galpão 1 veio depois. Então, note que a teleimasa, um galpão com teleimasa, se adapta muito bem ao meio já existente de obstáculos, interferências. Você pode vir com o galpão 1 e fazê-lo depois. O galpão 2, apenas adaptando aqui a elevação, do jeito que você quiser, a arquitetura e o cliente requisitarem, e você apenas precisa de linhas de pilares e 2 apoios de vigas, como vou mostrar nas fotos desta nossa aula. E aqui o galpão 3 é um galpão que eu cheguei a projetar, ele teria 40 por 40 metros de vão, e ele se apoiaria apenas em 4 pilares, porque aqui tem muito maquinário, vou mostrar nas fotos, né? É uma área de sucata, uma área que trata de materiais velhos, né? Ferragem, materiais metálicos, né? Que no caso iriam para o lixo. E, então aqui é uma área de sucata, lá na base da Petrobras. E aqui esse galpão 3 eu cheguei a projetar, mas não chegou a sair do papel. Teve todo o projeto feito, o cálculo direitinho, e meus desenhistas e projetistas fizeram muito bem. Fizeram no Revit, né, projetistas Hasman e o Ronaldo fizeram muito bem esse projeto no Revit e muito mérito para eles. Foi muito gostoso trabalhar, incentivá-los, né, no uso do Revit, do BIM, é um sistema que veio para ficar. Então o BIM é gerenciamento, não tem nada a ver com o desenho. O Revit ele é usado para fazer, no caso, essa checagem, né, de interferência entre disciplinas. Esse é o foco do Revit. Muita gente atrela o Revit a desenho, não é isso. O BIM é gerenciamento, né, não é especificamente desenho, e o Revit é uma ferramenta muito útil para poder verificar interferências prediais, industriais, etc. Mas é muito usado naturalmente no dia a dia para desenho 3D. Excelente é o trabalho dos meus projetistas e desenhistas. Aqui o galpão, mostrando para você que é uma área de sucata, como eu falei, é uma área que trata de tem muito óleo, muita química, né, que vem das máquinas, etc. Equipamentos, né, no caso, que chegam aqui, vem com óleos, químicas, tem tambores de química diferentes. E você tem aqui o maquinário, muitas máquinas aqui. Vou apresentar uma máquina dessa muito bacana, apresentar para você, talvez você não conheça. E o galpão em si. O galpão em si, esse galpão maior, e você tem aqui uma telha curva Imasa, em que ela chega até ficar aqui por cima da telha existente, aquela telha plana existente daqui, e o galpão 3, como eu mostrei para vocês, não saiu do papel. Ele ficaria nessa área que eu estou apontando aqui com a ponteira do mouse. Então a telha curva Imasa, a primeira vez que eu vi foi nesse galpão, quando eu entrei na Petrobras em 2005, me deparei com ela, tive que fazer algumas verificações, adaptações de projeto, e acabei vendo lá a telha Imasa 700. Nunca tinha visto, foi a minha primeira vez. E é uma telha de tecnologia nacional que vale muito você aprender. Vou mostrar direitinho os catálogos, vai ter várias aulas aplicadas à telha Imasa. Essa aqui é apenas uma aula genérica. Não estou trazendo ainda as coisas propriamente dito da Imasa, da fabricação em si. 2 vigas treliçadas, como eu falei, ela precisa de 2 linhas de apoios, uma de cada lado. Aqui será uma viga treliçada que iremos dimensionar também, calcular a carga de vento, dimensionar essa treliça, essa viga treliçada. Os 5 pilares HP também iremos dimensionar esses pilares HP. Então, de elementos estruturais, é bem simples a concepção. Só precisamos dimensionar uma viga treliçada, calcular uma viga treliçada juntos,
né, no caso. Ela pode ser calculada como biapoiada, se você quiser, porque ela está entre pilares, ela não passa por cima dos pilares. Ou também você pode considerá-la como contínua, apoio contínuo, não tem problema. Iremos fazer o dimensionamento dessa viga treliçada e iremos pensar, né, um desses pilares e dimensionar um pilar desses juntos. Talvez eu dimensione um pilar intermediário, que recebe mais carga de vento, e eu deixo esse outro pilar, no caso, de quinas com os resultados, para você dimensionar sozinho em casa, mostrando os resultados naturalmente. Então aqui esses são os elementos principais que norteiam esse projeto, no caso do Galpão 3. E aqui, como eu falei, é uma área de muitos contaminantes químicos, tambores químicos, tem áreas aqui em volta, uma área muito grande, ele mostra aqui na foto, de vigas, pilares, elementos tubulares, né, no caso de aço, são as chamadas, os perfis Schedule, perfis Schedule 40, Schedule 80, que é Schedule quer dizer a determinação, é uma especificação de desenho técnico, não é a geometria, o tipo de perfil, nada disso. Mas muitas tubulações pela classificação Schedule 40, 80 de perfuração, que a gente utilizava até em projetos, no caso do dia a dia civis, por aproveitar, são elementos que já existiam na sucata, serviam de aproveitamento e custo zero, não precisava comprar de novo. Aqui mostrando, no caso, o galpão por dentro. Você tem aqui a telha, curva e masa, né? Note que a telha, ela chegando por cima da telha plana do galpão menor, que fica adjacente a esse galpão maior. Aqui nós temos aqui a telha plana do galpão menor, adjacente, como eu falei. Ela se adapta muito bem a meios já existentes, com muitos conflitos de obstáculos. Ela se adapta muito bem aos galpões com telha e masa. E duas vigas treliçadas. Aqui uma viga treliçada, mostrando para você, apoiado sobre o pilar HP. Note que o pilar HP, que serão 5 de cada lado, ele recebe, no caso, a viga treliçada. O projetista resolveu colocar a viga, no caso, treliçada, chegando no pilar. Ela chega no pilar, depois um outro segmento de outra viga treliçada nasce desse outro pilar e continua. Ela não está por cima do pilar. Tem aqui as mãos francesas. Eu vou apresentar tudo direitinho para você. Aqui uma outra vista do galpão, mostrando aqui os pilares HP. Aqui tem 4, mas tem mais um lá no final, são 5 pilares de cada lado. Note que curvatura da telha. É um dia nublado, né? Sempre opte por dias claros para tirar fotos, para laudos, apresentações de projetos. A gente perde, né, em termos de iluminação quando a gente tira foto em dia nublado. Aqui note aqui também um dia ensolarado, se você tira foto contra o sol e etc. De dentro do galpão a foto fica melhor, de fora você não aproveita tanto os detalhes, né, no caso em termos de foto. Anote aqui a curvatura da telha e masa, bem bacana. Essa foto é uma das únicas que eu tenho que mostra a curvatura em sua, em sua continuidade, né, de modo geral, né, de uma perspectiva de fora. Essa é a única foto que eu tenho, talvez uma das únicas. Note aqui as duas linhas, no caso de vigas, os pilares, e é só. Ela só precisa disso e de tirantes para poder fazer os travamentos laterais que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui você tem detalhes internos, né, dos pilares recebendo as vigas treliçadas. No caso, note aqui os tirantes, como eu falei, tem tirantes aqui na periferia, né, nascendo da quina, né, do balanço da viga treliçada. Aqui um cotoquinho de viga treliçada que nasce no pilar e segue. Ela não é uma treliça contínua, ela nasceu aqui no pilar e segue. Então você tem aqui um tirante na sua periferia e aqui os tirantes internos, no caso, nascendo de pilares. Então, tirante nascendo do balanço aqui da viga, por cima, fixa, né, no caso, esse tirante está fixo no banzo superior da treliça e esse outro tirante ele está fixo por sobre, no caso, ou aqui no topo, né, no caso do pilar HP. Um pilar HP é um pilar laminado, não é um pilar soldado. Aqui nós temos a mão francesa. A mão francesa ajuda um pouco na redução dos deslocamentos horizontais. Às vezes estou dimensionando um pilar desse, né, com uma viga dessa, e coloco lá carga de vento, por exemplo, no F-Tool, um programinha fácil, simples de utilizar. Às vezes eu coloco uma mão francesazinha no pilar, por menor que seja. Ela ajuda um pouco, no caso da redução do deslocamento, no caso do pilar. Ele está travando, né? A mão francesa está criando um ponto de contenção lateral aqui. Então, se eu for dimensionar esse pilar, meu ponto de contenção lateral sem a mão francesa, ele viria até aqui. O pilar está contido aqui embaixo da viga,
Teoricamente, né, pela análise estrutural, o pilar está contido, a gente sempre considera a contenção do pilar, quando é uma viga maciça, na linha neutra da viga. A gente não conta até a base. A gente conta que o pilar, para efeito de comprimento estrutural, de análise estrutural, ele começa na linha neutra da viga. Como essa viga é uma viga treliçada, uma viga vazada, a gente pode considerar o pilar como nascendo aqui embaixo. A altura dele de cálculo, né, com travamentos laterais, no caso, seria um travamento aqui, ele está contido, né, pelos bandos inferiores, e outro na base. Então a altura do pilar seria distando, no caso da face inferior do banzo, da treliça, até a sua base, no caso propriamente dita. Na medida que eu coloco uma mão francesa, crio a mão francesa, eu reduzo, no caso, essa distância entre pontos de contenção lateral. Agora eu tenho uma contenção lateral aqui na base, no caso onde a mão francesa chega, e lá embaixo na base do pilar. Então eu consegui reduzir em cerca de, praticamente pela foto, cerca de 1 metro, reduzir em 1 metro o meu comprimento destravado do pilar. Então o LB, aquele comprimento, né, distância entre pontos de contenção lateral, ele foi reduzido. Vamos supor que se até aqui em cima tivesse 5 metros. Reduzi 1 metro, meu pilar perfeito de cálculo ficou com 4 metros. Eu não me lembro quanto tem esse pilar, eu vou mostrar ainda direitinho as plantas depois em outra aula, mas eu reduzo. Quando você cria uma francesa, você reduz. Você ajuda em dois quesitos. Você reduz a distância entre pontos de contenção lateral, então você reduz o comprimento do pilar para efeito de cálculo, e você também reduz, no caso, o deslocamento horizontal. Quando você gera, né, os deslocamentos horizontais no seu programinha, você nota que com a mão francesa, com o advento da mão francesa, você reduz um pouco o deslocamento horizontal do pilar. Então aqui é uma utilidade da mão francesa, uma dupla utilidade: redução da contenção lateral, da distância entre pontos de contenção lateral, e redução do deslocamento horizontal. Aqui a treliça é formada por banzos, no caso perfil U, e diagonais de perfil duplo L, todos os perfis laminados, e o pilar HP, mais uma vez. Aqui uma foto bem bacana, essa foto ficou bem feliz, muito bonita a foto, uma foto de Instagram, vou botar assim, não só de Instagram, mas de outros, de Instagram, e daqui de outro, do Canvas, uma foto de Canvas também, tem muita coisa bacana no Canvas. E aqui uma foto desse galpão, fiquei muito feliz ao tirar essa foto. Note aqui que tem uns calçozinhos, esses calçozinhos, isso tudo vem com a telha Imasa, os tirantes, tudo isso são acessórios que a telha Imasa traz consigo, né? Eu vou mostrar o catálogo depois, em outra aula, mas isso tudo já são acessórios previamente, no caso, né, projetados, e já fazem parte do conjunto da telha Imasa. Ela não chega só, simplesmente se apoia e parafusa, não. Tem todo um conjuntinho de acessórios para poder permitir a melhor instalação da telha. Aqui a telha curva, muito bonita essa foto, você vê pelo jogo de iluminação, no caso, as ranhuras, os enrijecimentos, no caso da telha. Cada dobrinha dessa na telha, talvez aqui não dê para ver, cada dobrinha dessa a gente chama de enrijecimento, um enrijecedor, né? E talvez eu vou trazer uma aula dessa para perfil chapas finas. Você tem um perfil U e você cria um enrijecimento na alma, no flange, ou até mais. Você aumenta, sim, você aumenta bem o momento de inércia, o módulo resistente. Então essas ranhuras, elas promovem, né, mais resistência para o elemento estrutural. Se ela for só a telha curva, uma chapa simples, plana, assim, curva, mas sem ranhura, sem esses enrijecimentos, ela teria uma resistência. Na medida que ela tem esses enrijecimentos, essas curvinhas, dobrinhas, ranhuras, a gente chama de enrijecimentos. Você aumenta, sim, o momento de inércia da telha e o módulo de resistência. Aqui temos o banzo de perfil laminado, como eu falei, e os perfis, no caso, de duplo L. Essa é uma das melhores fotos que eu tirei dentro do galpão, independente do dia nublado ou ensolarado, ficou muito boa a foto. E aqui, dada a apresentação geral do galpão, bem genérica, bem tranquila, vou apresentar agora um pouco, no caso, das telhas a suporte, no caso tipo Imasa, né? Fabricante a suporte, telhas do tipo Imasa. Essas telhas foram fornecidas gentilmente, né, pelo diretor comercial Júnior Alves, da empresa Suporte, né? Então, assim, deixo aqui minha gratidão em nosso nome, meu nome e seu nome, no caso, ao senhor, né, ao diretor comercial Júnior Alves, da empresa Suporte, pelas fotos e vídeos, em que eu irei trazer fotos nessa aula, vídeos, na aula número 2, eu vou trazer alguns vídeos que ele me enviou como cortesia,
poucas as empresas, sejam do Canadá ou do Brasil, é muito difícil você ter essa cortesia. Eu peço às vezes alguma coisa, peço uma visita num galpão, numa fábrica, nem sempre eu consigo. Então, na medida do possível, eu vou trazendo assim sempre mais coisas para você aqui no canal, atrelando, no caso, mais valor agregado em nossas aulas, através de vídeos, fotos, de coisas do dia a dia. E aqui, graças à cortesia, né, do Júnior Alves, nós conseguimos agregar muito valor nessas aulas que estão por vir do Galpão 3, no caso. Então aqui a fabricante é o suporte, eles têm a empresa certificada direitinho pelo ISO 9001, 2008 e tudo mais. Aqui então são várias fotinhas que ele me enviou, diretamente da suporte, não são minhas, são diretamente dele, selecionaram fotos bacanas e me enviaram para você. Eu pedi para os meus alunos, né, no meu canal direitinho, e eles me atenderam prontamente. Então aqui, note aqui o caminhão, né, saindo da fábrica, transportando um trecho, né, vou botar assim, de uma telha em arco, né. O arco também varia, no nosso galpão, na foto que eu mostrei, o arco talvez seja um pouco mais aberto, talvez tenha uma variação também do raio, talvez o raio tenha uma variação mais aberto, mais fechado, não sei. Eu não tenho tanta experiência com a telha a suporte. É muito prática, fácil de utilizar. Eu aprovo tranquilamente. O que eu me deparei, um pouco de galpões que eu me deparei com essa telha, foi muito satisfatório do ponto de vista estrutural. Gostei muito de trabalhar. E aqui deixo para você depois ver no catálogo direitinho mais detalhes construtivos e detalhes da ficha técnica em si. Aqui um outro empreendimento com uso de telhas, aqui são várias, talvez não seja só uma, duas, três, né, continuidades, três usos de telhas, no caso em masa curvas contínuas. Você tem basicamente, né, aqui deve ter, talvez venha a ter uma ponte rolante, não sei, esse projeto, uma viga robusta, provavelmente deve ter uma ponte rolante. Você tem mais ganho, né, com esse espaço instalando aqui a ponte rolante, senão seria perda de espaço enorme. Os pilares estão robustos, vigas robustas, e aqui para a telha em si, ela necessita apenas lá em cima das linhas de vigas, como eu falei, vigas contínuas de vigas. Só. Ela não precisa de vigas transversais para a instalação, para o suporte da telha. Não precisa. Aqui você tem algumas telhas translúcidas, né? Talvez eles fabriquem também as telhas curvas, telhas translúcidas. É muito comum, quem fabrica telha, ele também sempre agrega, no caso, telhas transparentes, que a gente chama de telhas translúcidas, que de tempo em tempo precisa de uma limpeza, manutenção, porque é natural, tem os intempéries, né, do meio e a sujeira do meio, que vai reduzindo o grau de transparência, e às vezes também iluminação. Não sei que elemento é esse, talvez seja matéria translúcida aqui no meio, mas também as telhas costumam trazer algum elemento de iluminação. Até porque aqueles sistemas eólicos do passado são para troca de ar, não são para ventilação propriamente dita. Então, a iluminação, jogo de iluminação no galpão, você vê que está razoável, né? Não está tão escuro, né? Você às vezes para no galpão, ou você entra no galpão para fazer um laudo super escuro, está razoável o jogo de iluminação. Não é assim, a telha translúcida coloca onde quiser. Existe um jogo de iluminação a ser, no caso, atingido como meta, para poder facilitar a vida dos operários. Aqui deve ser aquela foto anterior, no caso, aquele galpão que eu mostrei na foto anterior. Aqui a vista, no caso, externa. Note os três jogos, né? Três conjuntos de telhas, no caso, curvas, no caso, Imasa, gigante o galpão, né? Com as telhas translúcidas aqui por cima, no caso. Aliás, telhas translúcidas estavam aqui, no caso, contínuas, como eu mostrei na foto. Esses elementos aqui no meio, eu não sei ao certo o que são, né? Parecem são translúcidas pela foto anterior, mas eu não sei dizer ao certo se são trechos, no caso, de telhas translúcidas ou não. Note que o tamanho do carro, talvez aqui seja tamanho de no caso, um vagão, né, de caso de caminhão, e aqui o tamanho do carro, para ter uma referência do tamanho, né, da complexidade, no caso desse empreendimento. Então aqui mais uma foto bacana. Note aqui todo o sistema de compactação e etc. que deve ter ocorrido aqui. O trabalho de terra envolve muito dinheiro. E depois, por si, né, começaram a construir o galpão. Então aqui uma instalação muito
bacana, muito vantajosa para o cliente em termos de espaço, aproveitamento. Você não tendo a necessidade de vigas transversais, você melhora, no caso, o espaço vertical de uso para o cliente. Note aqui uma parte de um guindaste, para você ter ideia, né, da complexidade. Olha aqui um caminhão, para você ter noção do tamanho, no caso, desse galpão. Aqui o mesmo galpão anterior, uma foto bacana, né, que tem um guindaste, dá para ver melhor o tamanho, né, do galpão em si. As telhas de fechamento, no caso, laterais. Não sei se eles fornecem, como é que é feito isso, mas o que eu sei, né, da telha Imasa e que recomendo muito é a telha em si, a telha curva em si. E esses acessórios, geralmente as telhas costumam também agregar em seu hall, em seu manual, né, ficha técnica, mas eu não sei se eles fornecem também as telhas de fechamento laterais. Para telhas de fechamento laterais, eu recomendo sempre que você use telhas sanduíche, por causa da insolação e o calor é enorme. Quando você usa telha simples para telha lateral, uma telha simples é uma telha única. A telha sanduíche são duas telhas e no meio você preenche com lã de rocha. Sempre confundo lã de rocha com lã de vidro, qual que é melhor para, no caso, no caso, resistir, reduzir, né, no caso, a entrada, no caso, de efeito de calor, né? Reduzir, no caso, o calor, no caso, interno do galpão. Melhorar o conforto, né, térmico do galpão. Eu acho que é a lã de rocha. A lã de vidro, eu acho que é mais própria. Uma é mais própria para som, eu acho que é a lã de vidro. A lã de rocha era mais propícia, no caso, para, no caso, conforto térmico. Então, sempre use telha sanduíche com a lã de rocha no meio, entre as duas telhas. Você repete a telha e coloca a lã de rocha no meio. Isso aí, alguns fabricantes fornecem, porque reduz muito essa insolação. Quando você entra num galpão em que a telha lateral não é sanduíche, é uma telha simples, eu já tive essa experiência várias vezes, você não consegue ficar a 1 metro da telha por muito tempo, não. Queima na sua pele. Tem uma massa de ar quente aqui entre a telha e a parte interna do galpão, cerca de 1 metro, 1 metro e meio, uma massa de ar quente que ninguém consegue ficar ali por muito tempo. Muito tempo que eu digo assim, mais do que 3, 4, 5 minutos. Arde muito. Então, imagine quem trabalha aqui 8 horas por dia. Quando você projeta, não pense só em si. Pense em quem vai usar o galpão, que são os operários. Aqui você tem mais fotos bacanas da construção, né, do modelo construtivo. Note aqui ainda uma foto temporária, né, e você tem aqui as telhas. Ali as telhas estavam montadas, aqui ainda estão sendo montadas. Aqui os pilares, né, talvez a cada 5, 6 metros é o ideal para você ganhar em termos de economia, custo-benefício. O melhor custo-benefício para pilares é colocar os pilares para galpões a cada 5, 6 metros no máximo, e as telhas ainda sendo construídas. Aqui um outro preenchimento, uma criatividade bacana, dá uma plasticidade. Isso mexe na arquitetura da cidade onde você mora. Eu moro, sabe onde fica aquele galpão que tem aquela telha bacana? Isso cria uma referência, uma ponte, um galpão. Na hora de projetar, tente fazer algo diferenciado. Não precisa ser mais caro sempre. Você pode fazer algo diferenciado. Então isso aqui dá um tom diferente, no caso, em sua cidade. Melhora, no caso, o aspecto visual, no caso dos turistas ou de quem chega na sua cidade. Note que essa outra telha, ela tem uma continuidade maior, né, do que aquela do galpão que eu mostrei, daqueles galpões contínuos. Essa daqui, talvez seja essa foto que eu mostrei agora no slide anterior. É uma foto interna daquele slide anterior. Eles criaram esse artifício aqui para que a telha ela não se encontre junto com a outra. Eu não sei, talvez seja vidro, talvez seja para melhorar a iluminação interna, talvez sejam, aqui, no caso, painéis de vidros, e aqui colocaram uma telha terminando por sobre a outra. Ficou aquele efeito de espécie de casco de tatu, né? Vou botar assim, criei esse nome agora. Então, da foto anterior para essa, que é a foto interna, e na foto anterior você vê o aspecto externo. Então, bem criativo. Talvez seja uma estação de trem, né? No caso de metrô, talvez. Aqui veja as catracas, né? E aqui é a mesma foto daqueles primeiros galpões anteriores, em construção ainda. Daqui as telhas translúcidas que eu falei, no caso, e as vigas contínuas internas. Aqui note que a viga que apoia, e no caso essas telhas amarelas, aqui na foto da direita, a curva, no caso, o raio é menor. Aqui
perdão, o raio aqui é bem maior. Na foto à direita, o raio é maior para poder garantir uma telha mais aberta. Aqui nessa telha da esquerda, o raio é menor e você tem uma telha curva mais fechada. Aqui talvez ela se apoie sobre vigas de concreto. E aqui ela se apoia sobre vigas metálicas. Ela só precisa de dois apoios, não importa seja concreto pré-fabricado ou metálico. E aqui uma casa, né? Talvez seja uma casa. A telha IMASA, ela não se restringe só a aspectos industriais, também aspectos, no caso, multifamiliares. Familiares a multifamiliares. Aqui no caso eles também têm telha plana, vencendo vãos, no caso, telhas tradicionais planas. Aqui eles trazem, né, parte por parte, a telha não vem como um todo. Eles fabricam, no caso, as partes planas. Talvez com as partes curvas, eu nunca vi uma telha dessa sendo montada. Se a telha vem em partes maiores feitas, a telha curva, ou se ela também vem em módulos assim. Acredito que ela deva vir em módulos, a telha curva, e vai montando módulo por módulo. Na Ruon, a gente trabalhava na Ruon, a gente tinha também esse aspecto construtivo por partes, no caso, né, de um modo geral. Então você tem aqui a telha plana, no caso, sempre vai ter um guindaste. Sempre que tiver guindaste na obra, você tem que ter alguém, no caso ali, que faça o plano de rigging. O plano de rigging, ele é essencial para você fazer o estudo dos trabalhadores, localização dos trabalhadores, localização do guindaste, da logística em si. O plano de rigging ele é essencial, tem que ser feito. Sempre que você tiver uma obra que venha a ter o uso de guindastes, até empilhadeiras, mais guindastes em si, você faz o plano de rigging, contrata alguém para ir lá na obra fazer o plano de rigging para poder melhorar as condições de segurança do dia a dia, mobilidade do pessoal com segurança no dia a dia. Então, o guindaste ele não pode operar quando você tem vento. Quando tem vento e as eslingas elas sofrem uma curvatura, no caso, o guindaste tem que parar. Só em uma obra na minha vida que o guindasteiro não parou, porque era um caso de emergência muito grave. Eu não posso falar sobre essa obra, caso confidencial, mas a eslinga ela estava curva, o vento muito forte, né, da costa marinha, e o guindasteiro não parou. Fora isso, o correto, né, no caso, quando as eslingas tem um vento muito forte, as eslingas começam a ter uma certa curvatura, uma flecha, você tem que para as operações. Mas o plano de rigging é muito complexo, é muito mais do que isso. E ele garante que o seu pessoal seja alocado, né, posicionado nas posições que garantam melhor segurança e agilidade para a obra, para poder permitir que o guindaste trabalhe com mais segurança e tranquilidade também, o guindasteiro. Não é uma vida fácil de guindasteiro. Aqui você tem aspectos construtivos, aqui a telha curva. A telha curva ela vem em módulos, né? Então eles aqui tem a telha, no caso, a bobina de aço, você compra a bobina, no caso ela vem com, no caso, a telha plana, né? No caso enrolada, né? Na bobina um carretel, e você que passa pela máquina, né? Na empresa dá suporte, e você tem que ir saindo. Aqui é uma vista, no caso, anterior, e aqui é uma vista posterior. Nessa foto da direita você está vendo lá do outro lado. Nessa foto da esquerda você está vendo aqui do lado que estamos. Na foto da direita do lado oposto, vou botar assim. Então são duas fotos vistas, no caso, de lados opostos, em que você vê aqui a terminação da telha. Note aqui as ranhuras que eu falei anteriormente. Chama de enrijecimentos. Eu chamava de ranhuras. Esse tem enrijecimento, eu prefiro chamar enrijecedor só aquele elementozinho que a gente já apresentei várias vezes aqui no canal, para poder enrijecer a lateral da viga, de uma viga VS ou HP, mas chama de enrijecimento, essas ranhuras. Eu chamava de ranhuras, se não falha a memória. Faz muito tempo que eu não calculo ranhuras em perfil chapa fina. Eu parei lá em 2005, 2006, 2005, mas até ali eu ainda dimensionava alguns perfis com ranhura, que dá uma diferença enorme. Quando o fabricante ele fabrica um perfil U com ranhuras na alma e ou no flange, você aumenta a resistência. A telha é a mesma coisa. Se ela fosse uma telha simples aqui uma curvatura simples, sem ranhuras, sem enrijecimentos nenhum, seria uma coisa. Note que ela tem vários enrijecimentozinhos, isso aumenta sim a resistência, no caso, mômetro de inércia e módulo de resistência. Então essa foi nossa aula introdutória, bem simplesinha,
uma apresentação genérica do galpão. Eu vou trazer mais 3 aulas de apresentação, vou trazer o vídeo na aula 2, galpões, aspectos no caso do galpão, projetos em si, na aula 3 e na aula 4. Vão ser 4 aulas introdutórias ao invés de uma aula só, serão 4 para a sua melhor comodidade, para a gente sedimentar melhor o material que está por vir. Então, muito obrigado por me prestigiar nessa aula e te aguardo na próxima aula.